desequilíbrio nas transações correntes do país, que quando aquece 1% a economia vai a 84, 5, 85, 90 bilhões de dólares, então eu tenho um estresse derivado do meu balanço de pagamentos crônico e em processo de agravamento, porque nós estamos nos desindustrializando e as commodities não voltarão mais a esses valores, que é uma pressão permanente de desvalorização da minha moeda. O que é que eu digo? Eu que sou trabalhador dos Soros e que tenho que eliminar a variável de risco dos investimentos, mesmo nos setores oligopolizados, como é o caso da eletroeletrônica e da indústria automobilística no Brasil, eu dou para ele uma garantia. É que se a taxa de câmbio se desvaloriza, eu cubro com taxa de juro. Mas não venha mentir para mim que o Banco Central está perseguindo inflação. Para mim, não. Não está perseguindo inflação, coisa nenhuma. Eu vou aceitar para argumentar. Qual é o efeito de taxa de juros sobre tarifas pagas pelo governo? Preços administrados pelo governo, a dona Dilma mente para o povo, engana a sociedade, trai a sociedade com a mistificação, né, da marketagem no lugar da política, e no dia seguinte mete um tarifaço de 72% do setor energético de São Paulo. Mete 40%, 25% no Ceará de energia elétrica. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre um preço administrado pelo governo? Qual é o preço, qual é o efeito que a taxa de juros tem? Se eu tenho uma química fina, 80% dos remédios brasileiros são importados. Mesmo que 70% disso seja patente vencida, porque nós desmontamos a ideia de projeto nacional, de não ter política industrial de comércio exterior, assinamos a mais entreguista e vassala legislação de propriedade intelectual. Pois bem, aí eu precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de Tilenol, eu meto uma tarifa de 45, meto uma desvalorização cambial de 47, 50% na taxa de câmbio, eu preciso agora de R$ 4 para comprar o mesmo $1 de Tilenol, o Tilenol sobe, eu quero saber qual é o efeito da taxa de juros sobre isso. A taxa de juros no Brasil tem dois efeitos. O primeiro, cobrir o imposto inflacionário que foi subtraído com o real de cima dos rentistas brasileiros, que infelizmente dominam a nossa política. Lá como hoje, com Lula no meio, essa é a realidade brasileira. Quer ver os números? Quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. A dívida pública tinha demorado de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco para chegar em 38% do PIB, com uma correspondência flagrante no Brasil-Brás. Petróleo Brás, eletricidade Brás, a infraestrutura correlata em estrada, em energia, Brás, etc., Vale do Rio Doce, o cacete A4. O Fernando Henrique, em 8 anos desta brincadeira, volto a dizer, não estou satanizando ninguém, é número, ele levantou a dívida para 78% do PIB. A carga tributária, malsinada pelo empresariado brasileiro, era 27% do PIB. Eu, garoto professor de direito tributário, escrevia artigos enlouquecedores de um louco, advogando a elevação da carga tributária brasileira de 27% para 30% do PIB e propunha que esses 3% adicionais fossem colocados num plano de longo prazo. 1,5% para fazer asset liability management, ou seja, reestruturar negocialmente, sem qualquer ruptura, calote ou qualquer coisa, o perfil da dívida pública, de maneira a dar consistência a uma estratégia de acabar com essa taxa de juros criminosa que sufoca e destrói, está destruindo o nosso país, e, de outro lado, financiar um projeto estratégico nacional com 1,5% do PIB, que significa 3 vezes o que a União investe. 1% do PIB, 0,5% do PIB é o que está investindo hoje a União Federal, enquanto paga quase 9% do PIB de juro real. Agora vamos aos números práticos. 8 anos depois dessa brincadeira, a dívida pública saltou de 38% para 28%, a carga tributária de 27% para 36,5% do PIB, desmobilizamos 100 bilhões de dólares de ativos, Vale do Rio Doce, Telebrás, Eletrobras, e o país caiu ao menor formação bruta de capital da sua história, ao menor investimento público da sua história desde a Segunda Guerra Mundial, a burocracia começou a perder músculo, começou a definhar, também não é por acaso, reclamar que não tem Banco Central, não tem professor na universidade, nós perdemos 1/3 dos mestres e doutores em 6 anos desse desatino. 1/3 dos mestres e doutores abandonaram as universidades brasileiras. Bom, números, eram 600 bilhões de reais nominais, o valor global da dívida brasileira quando o Lula tomou posse. O governo progressista, assim chamado, entregou para o Michel Temer agora, a Dilma, 3 trilhões e 400 bilhões de reais. Sabe o que é que o senhor Michel Temer vai entregar para si próprio ano que vem, provavelmente para outro golpista no lugar dele, da sequência? Eu fiz o cálculo. Esse ano, o déficit nominal vai ser de 484 bilhões de reais. E o déficit primário, que nós não tínhamos há 12 anos,
vai ser de 170, assim autorizado, e eu aposto como vai ser perto de 200 bilhões de dólares, porque eu estou vendo o Brasil todo induzido a acreditar que a gente pode colher laranja de maracujá. Nunca ouvi falar, mesmo na mais sofisticada engenharia genética, você colher a austeridade de um governo, com todo respeito aos aqui presentes, que não tem propriamente compromisso com isso. Pronto, fiz uma homenagem. E fique à vontade para me contestar sempre, porque você eu conheço bastante bem como honrado, sério, que representa altivamente toda e qualquer instituição, tanto mais o Banco Central do Brasil. Mas eu não falo mais discurso de sobremesa. Obrigado por sua atenção.